Tainan Dalpra teve uma performance absurda nesse Mundial, absurda. Do meu ponto de vista, ele está a quilômetros de distância da maioria da galera da categoria dele. Acho difícil alguém desbancar ele de médio, tá? Acho muito difícil. Ele é um dos caras aí que poderia estar como GOAT do Jiu-Jitsu, ou pelo menos, cara, um aspirante a GOAT do Jiu-Jitsu da nossa geração, da nossa época. O cara tá muito à frente mesmo. Jiu-Jitsu extremamente compacto, simples e preciso, técnico. Você consegue ver o Jiu-Jitsu fluindo. Tá? Isso é muito massa. A gente vai fazer uma análise da performance dele no Mundial e eu vou trazer algumas questões estratégicas, conceituais para vocês conseguirem aplicar no próprio jogo de vocês, beleza? Ó, já para começar, uma coisa que o Tainan faz muito bem, cara, ele faz muito bem, é se posicionar por cima. Puta, ele sempre se posiciona de um jeito que ele fica pesado pro oponente de baixo, que o oponente de baixo ele não dá espaço pro cara inverter, pro cara colocar os ganchos, então ele se mantém compacto. O que significa se manter compacto? Para quem tá chegando agora ou quem nunca viu. É se manter meio que com os joelhos e cotovelos próximos, olha aqui, tá? O joelho sempre meio que inclinado, então quando o cara tá por cima aqui, ó, imagina que ele tá assim, né? Ele tá mais ou menos assim, ó, tá? Ó, perceba como quando o joelho está flexionado desse jeito, fica difícil colocar ganchos aqui, ganchos por dentro, ele impede isso, muito bem. E isso cai muito no conceito que eu explico bastante no Rota do Passador, que é o conceito de postura por cima. Quando você está por cima, a linha da tua cabeça, do teu quadril e do teu joelho tem que fazer mais ou menos um zigue-zague, ó. Então aqui tá a cabeça, quadril, joelho, isso tem que fazer mais ou menos um zigue-zague. Essa é a proporção legal. E isso ele faz muito bem quando ele está passando. Ele se torna pesado pro oponente. E justo demais para o cara manipular ele. Quando você está compacto, o cara dificilmente ele consegue manipular você, os braços, as pernas, e ele precisa disso para gerar instabilidade, para criar uma finalização. A outra coisa que ele faz muito bem, ó, ele vai sempre, ele busca muito bem posições de transição, head quarters, split squat, tá? Ele sempre faz isso muito bem. E um ponto positivo da passagem dele é que nem sempre ele precisa, ele usa, mas ele não precisa só de pegadas, cara. Você vê assim como, eu acho que é muita influência do Rafael Mendes também, não se usa muitas vezes pegadas para fazer. Você vê muito isso quando ele tá fazendo um leg trap. E ele vai fazer ainda nesse evento que a gente vai mostrar. Ele usa muito um ganchinho na perna aqui, ele trava o cara. Então, a oportunidade que ele cria é muito. Ele, na verdade, consegue criar oportunidades e aproveitar o tempo, a brecha do oponente, tá? Sem precisar ficar dependente de pegada. Porque muitas vezes você tem uma oportunidade ali, pode passar, mas por você não estar com a pegada certa, você não faz. Isso a gente. É um problema clássico do Compano, porque a gente ficou muito dependente de fazer pegada. O Rafael Mendes não é esse cara. Você vê que ele passa às vezes dando tapa no cara. Ele vai, né? Joga a perna para um lado, vai, ganha a perna do cara, dá um leg drag, joga para um lado para o outro, toreia, bate a mão. Ele não tem essa necessidade de ficar todo o tempo com pegadas. O Tainan tem um estilo próprio dele. Ele joga assim com pegadas, mas ele também aproveita essas oportunidades. Então percebe o seguinte, ó. Qual que é a intenção do cara que tá de baixo? E ele está corretíssimo, tá? Aqui, ó. Ele está lateralizado, ele tem aqui, o Pedro, né? Um frame. Então, essa perna aqui, o joelho, limitando a distância que o Tainan não chegue perto dele. E o que ele está fazendo? O que ele está sentindo, no meu ponto de vista aqui? É que ele perdeu esse controle inferior. Ó, como é que o joelho do Tainan já avançou um pouco, beleza? Então, ele quer, aos poucos, virar de frente, virar de lado, para depois conseguir alguma posição, ou inverter. A virar de lado para se recompor na meia guarda, ou inverter. Só que o que o Tainan faz? O Tainan não perde esse joelho de baixo. Você vai perceber, às vezes ele até dá uma esticada assim no corpo para se manter com o joelho ali avançado. E ele usa desse braço aqui tanto para limitar distância para que o oponente de baixo não tente uma inversão, buscar a outra perna dele, ir com a cabeça para dentro das pernas, para entrar lá dentro, ir para umas costas, uma pegada de costas, alguma coisa nesse sentido. Então limita que esse cara chegue tão próximo. Ele faz isso com o tronco também, às vezes ele abaixa o tronco para o cara não chegar perto. E também com esse braço aqui, ele puxa o cara para cima. Ele puxa o cara para ele. E quando ele puxa, ele meio que torce. Ele puxa o ombro para cá e esse ombro que está aqui vai para o chão. O que isso significa? Que o oponente ele começa a ficar de cada vez mais de costas no solo.
Olha a engenharia reversa. Esse cara quer ficar de lado no chão, de lado, certo? Porque de lado ele consegue se defender melhor. O que o Tainan tá querendo fazer é colocar ele de costas no chão. Só que qual que é o impeditivo? É essa perna, né? Ó a mentalidade de solução de problema. Se o que está impedindo eu passar essa perna, eu tenho que lidar com ela. Então, uma das formas de lidar com os frames é tirando eles da frente, não só para os lados, e manipulando o mais próximo da extremidade. Então, qual que é o mais próximo da extremidade? Ali o tornozelo. Como no tornozelo não tem pegada, não tem pano, ele vai na boca da calça. Com a boca da calça ele consegue com mais facilidade empurrar a perna para lá e o joelho sair da frente. É exatamente o que ele vai fazer. E sempre com esse braço aqui, evitando que o cara entre embaixo para inverter e também puxando o cara para colocar ele de costas no chão. No final, o que ele quer fazer nessa situação? De um jeito simples, colocar o oponente de costas no chão, tá? Aqui, ó, costas no chão e tirar esse joelho da frente. Isso, cara. Isso! Pensa, passagem é meio que isso em várias circunstâncias, principalmente essa aí da split squat. Ó o oponente querendo entrar embaixo, ó. Viu? E o Tainan sempre justo, sempre posturado. Cara, ele sempre muito bem pesado, cara. Usando a mão na gola. Ó, é muito difícil inverter, ele não consegue. O cara não consegue entrar embaixo. Perfeito? Olha onde vai a mão do Tainan. Ganhou o joelho, pronto. Vocês conseguiram perceber a lógica? Colocou o cara de costas no chão, impediu que o cara inverta, né, cara? Ele tá sempre ali usando o braço e o tronco junto, impedindo que o cara entre embaixo dele, pesado, com as linhas preservadas. E depois, ele tira o joelho da frente. Quando ele tira o joelho da frente, inevitavelmente ele consegue passar. E aí, qual que é a estratégia do oponente de se defender? Sempre virar de frente, né? Virar de frente. Usar os frames dele para começar a ganhar novamente a guarda. Nisso, o que há de possibilidade? As costas. Porque as costas do cara estão fora do chão. Ele não está conseguindo se defender nas costas aqui. O que abre possibilidade do Tainan, por exemplo, fazer uma inversão e ir lá para as costas dele, que é o que ele fará. Tá? Mas é muito importante vocês pensarem isso. Que a lógica do Tainan, cara, de passagem, é uma lógica que você pode replicar. Inclusive, tem isso tudo no meu curso do Rota do Passador. Um jeito muito simples, estratégico, para você pensar. Eu dou aula no tatame, tá? Só para você entender muitas vezes. Ah, mas você dá aula só explicando aqui? Não, eu dou aula no tatame, amigo. Tá? De um jeito muito simples. Estratégico. Peso, fico compacto, acho uma posição de transição, tira essa parada dessa perna da frente, sempre colocando o cara de costas no chão, passei. Se o cara não vacilar, eu vou para as costas, que é o que ele tá fazendo. Vai dando as costonas. Aqui já foi, né? Aqui já era. Pegou. Muito justo, né, cara? É muito justo, cara. Ó, um ponto importante, que também é estratégia não só do Tainan, mas de muita gente, é tentar acessar sempre a inside position do cara, por baixo. Ou seja, imagina que as pernas dele estão aqui, ó, do cara de baixo, tá? Entrar por dentro, cara, acessar isso aqui, ó. Tá? E aí, a partir disso, você vai fazer uma one leg, você vai fazer o que você quiser, e colocar o cara de costas no chão. Mas por que isso é interessante? Porque uma vez que eu acesso a parte interna do oponente, e eu vou raspá-lo, eu não raspo por raspar, eu já raspo numa situação de maior controle, para conseguir uma passagem. Tá? Você vai ver várias vezes, caras. Quer ver um cara que fazia muito isso, cara? Os Miau. Eu treinava muito com o Paulo, e ele fazia muito isso. Então, ele acessava alguma coisa aqui internamente, às vezes ele te raspava, tá? Você botava a bunda no chão, e ali, como ele tinha acesso à parte interna das suas pernas, com os ganchos, ele já ia botando um leg drag. Ele ficava de cima, ele subia já com um leg drag, e ia batendo na tua lateral. Que é muita coisa, o Tainan faz muito bem isso, né? E ele faz muito esse jogo de vai para uma fechada, chama o cara e começa a trabalhar para entrar por baixo. Num leg, X. E a partir disso sobra muito ataque, né?
Ó, ó. Começa a pensar o seguinte. Aqui, do jeito que ele tá. Perna do cara aqui, ó, já cruzando, certo? Ó, ele já tá cruzando a perna para dentro. Beleza? Os ganchos aqui. E aqui imagina que existe uma linha central do cara. Quando ele está com essa pegada por baixo, e com o controle interno, assim como ele fez, ele consegue com mais facilidade jogar a perna do cara para a linha central do próprio oponente. Então a linha central do oponente está aqui, a perna do cara está aqui. À medida que ele vai jogando a perna para cruzar a linha central, uma lateral se expõe, que é a lateral desse lado. Talvez isso não aconteça agora, tá? Não vai acontecer. Mas é uma estratégia e talvez foi exatamente o que ele tentou fazer. Ele se organiza no chão para já subir bem, para já subir numa posição de controle maior. É o que você pode pensar também. Vou raspar de qualquer jeito? Não, já subo controlando o bichão. Cara, olha isso aqui. Perceba o seguinte, quero voltar até uns frames aqui para você conseguir ver isso. Me fala se alguém na internet já vai ensinar isso aqui para vocês. Mas ó. Isso aqui é mentalidade de solução de problema. Não é necessariamente você pensar numa posição em si, tá? Mas solução de problema. Vamos lá. Eu tenho que passar as pernas. Eu tenho que vencer o cara passando agora. Ótimo. Tô com uma pegada aqui, o que ele faz? Ele direciona a perna do oponente para dentro da perna dele. Então essa posição a gente chama de headquarters, quartel-general, tá? Os dois joelhos dele aqui, ó, se você não dá para ver muito bem, mas os dois joelhos dele fazem quase que uma adução na perna do oponente. Então ele, imagine que a perna do oponente tá aqui, ó, ele trava o joelho. E aí o que ele faz? Ele pesa na perna. Então a perna do cara tá assim, ó, olha pra câmera aqui, ó, e o joelho do Tainan tá assim, ó, tá? Tá travando aqui, beleza? Ótimo. Então ele travou a perna do oponente. Travou. Beleza? Essa perna aqui. E depois ele vai vir com esse braço mais à frente ganhando a coxa do oponente. Então ele inabilita essa perna. Essa é uma das grandes vantagens da headquarters. Você inabilita uma perna dele, do cara. Tá? E você consegue com mais facilidade colocar esse cara que está aqui embaixo de costas no chão. Beleza? Perfeito. O que sobra para o oponente? Porque esse gancho que ele tem aqui, essa perna que está no meio da perna do Tainan, poderia ser um gancho para ele. Mas, como o Tainan está bem posicionado, como ele está jogando todo o peso lá embaixo, como ele está posturado, preservando as linhas que eu comentei, vai ser muito difícil dele usar esse gancho. Muito difícil. Então essa perna ele meio que perdeu. O que ele precisa fazer? O que sobra? Normalmente é essa perna para manipular. Então às vezes ele consegue deixar essa perna do oponente do Tainan um pouco livre e entra esta perna dele aqui, ó, por dentro, tá? Fazendo uma one leg, por exemplo. Beleza? E o que ele faz para matar o movimento do Tainan e começar o seu próprio ataque? Ele segura, ele faz uma pegada na boca da calça. Perfeito. Então qual que é a ideia do Tainan? Eu vou matar a perna desse cara para passar. Essa é a essência da passagem, beleza? Aqui eu matei. Só que o que está impedindo a passagem do Tainan? Um probleminha, que é a pegada. Tirando essa pegada, já que esta perna está matada, basta eu começar a circular para o outro lado. Tá? Você pode pensar isso de diversas formas, cara. Às vezes não só na passagem. O seu jiu-jitsu vai melhorar muito se você entender que, pegando a posição que você está com dificuldade, a situação que você está com dificuldade, você deriva ela. Tenta achar o problema dentro da situação. Ah, e o cara passa a minha guarda e quando eu caio no 100 kg eu não consigo repor. O que eu faço? Entendo o problema da situação. Qual que é o problema? É porque ele pesa na tua cara? É isso o problema? Que está dificultando você virar de frente? É esse o problema? Né? Ele, sei lá, mano, ele usa a mão no quadril, não sei. Ele isola os seus dois braços, joga o seu braço lá pra cabeça. É esse o problema. Então, você conseguir sentir, visualizar e pegar qual que é o problema dentro da situação que você está com dificuldade é muito importante. O problema dele é a pegada na perna. E a partir disso, ele estourando esse problema, ele consegue transitar. Ó. Olha como é que ele vai fazendo. Ó. Inabilita a perna do lado, segurou. Beleza, estourou a pegada. Ótimo, como se girou, deu as costas. Aí embola, né? Vira uma embola. Olha como ele tá sempre justo, né, cara? Ele não fica tão abertão. Sempre justo, cara. Sempre bem posturado. Faz uma long step. Aqui... Eles vão parar, eles vão travar, mas eles vão voltar aqui. Provavelmente aqui vai finalizar já. Ó.
Tá, um detalhezinho, não sei se importa pra vocês, mas boa parte das vezes o problema que vocês têm nas costas são dois. Hand fight, briga com as mãos, porque o oponente, quando você põe os ganchos, ele vai usar as mãos pra tirar suas mãos, pra matar as suas pegadas, tirar as suas pegadas, esse é o primeiro ponto. Inclusive eu tenho uma aula disso no meu curso de finalização, engenharia da finalização. E a outra coisa é ângulo. Você vai conseguir, você não precisa enterrar a mão lá no fundo, tá? Se você enterra a mão aqui, ó, um pouco mais baixo, mas controlando o meu oponente, basta você angular. Basta você conseguir começar a ficar de lado pro cara. Porque à medida que você fica de lado, o que vai acontecer, ó? O kimono do cara asfixia. Então você não precisa necessariamente entrar a mão lá. O próprio kimono vai fazer essa função. Mas você precisa conseguir rotacionar. Rotacionar. Assim, 80% das vezes que eu vejo com o cara, não tô conseguindo finalizar, o cara, tô perdendo a pressão. Normalmente o problema tá em angulação ou na briga de mãos, tá? Alpera has just a grip on the middleweight division. He's a 3-time world champion. He's a 5-time Pan champion, a 4-time European champion, a 3-time Brasileiro champion. He is the middleweight, and it's part of the reason that middleweight in previous years has been so thin. Ele busca muito a split squat, né, cara? Go through him for a world title, but ó, isso aqui que eu falei, ó. Ele tá fazendo pegada, mas muitas vezes ele não precisa. Então, o que ele faz? E ele faz muito bem isso. Ele transita para um lado, para o outro, cara. E ele sempre tenta avançar para a linha do joelho. Isso é um primeiro objetivo, uma intenção clara. Quando ele está na split squat, ele vai com a perna, vai com a mão lá no tornozelo, né, na pegada lá, na boca da calça, para ganhar a linha do joelho. Quando ele está, por exemplo, no caso aí de passando o cara e ele tá batendo para um lado para o outro, ele faz esse leg trap, né? Ele vai com a mão às vezes por trás do joelho do cara. Então ele quer aos poucos avançar ponto a ponto. Isso é muito claro, pelo menos para mim, no jogo do Tainan. E ele faz isso compacto, ele não faz isso aberto, ele faz isso compacto. Então ele vai avançando ponto a ponto compactado, sem dar espaço. Athletes don't always want to have to go through him for a world title, but Matheus Luna, botou o cara lateralizado? Pronto. E o Luna tava com uma pegada, né? Isso é muito interessante. Inclusive, essa saída é legal. Quando o cara consegue fazer, mas você precisa ter força. O cara faz uma pegada de laço e você consegue colocar ele de lateral, né? Lateral pro chão, tanto de um lado como do outro, ele vai ter muita dificuldade, tá? A força do laço não está na pegada, não está na perna, está no quadril. Com o quadril o cara joga para um lado e para o outro. Agora me diz uma coisa, se ele tá com uma pegada aqui e a laço tava aqui, vamos dar esse exemplo, ele vai jogar o Tainan para onde? Que ele só poderia com o quadril forçar o Tainan para cá. E aqui ele está com essa lateral toda no chão, ele não tem para onde jogar o Tainan. O Tainan aproveita essa oportunidade de transição, o momento de transição onde a coisa está se organizando, para se aproximar do cara, né, e começar a transitar para o lado. Então, no momento que ele faz a pegada e que ele consegue quase colocar uma laço aqui, o Tainan já tira a perna dele de dentro, então ele tira a perna para a lateral e a própria pegada do Luna, a própria forma que o Luna se posiciona facilita com que o Tainan faça um trap aqui, ó. Ele engula, abrace o joelho, tá? E a partir disso agora a briga é para lá. Então, qual que é a briga do Tainan aqui? Deixar o quadril, nessas circunstâncias, deixar o quadril do Luna cada vez mais apontado para o lado, porque aqui ele não tem força para repor. Ele não tem força nem para repor, nem para atacar, nem para usar esta perna, esse laço aqui, de alavanca, tá? E aí tem um lance importante, que é o seguinte, a briga, do meu ponto de vista aqui, vai ser pra cá, né? Vai ser do Tainan continuar indo pra lá. O que o Luna vai tentar fazer é colocar uma perna entre os dois. E isso, na maioria das vezes, é a reposição. Costurar alguém na reposição é colocar a perna entre você, então a perna dele tá entre ele e o Tainan. Só que quando você está de lado pro cara, já não dá pra fazer isso. E a briga dele vai ser essa. Tá? E eu acho que esse é um dos motivos que ele perdeu, além de ele soltar uma pegada aqui, ó. Tainan right away with heavy pressure.
Tá vendo? Olha aqui. Ele vai começar... Vamos lá de novo. Soltar. And into this stacking leg drag already, this is the position where Tynan shines. He's gonna use this leg drag. O que eu quero dizer? Keep things slow. Não é essa briga, velho, que ele tem que ter. Não é essa briga que ele tem que ter. É um ponto de vista. A briga que ele tem que ter é exatamente o que ele estava tentando fazer. Olha, ele tá pegando aqui, ele tá... Isso aqui, de algum jeito, trava a mobilidade do Tainan, beleza? E é justamente fazer isso, ó. Que me parece meio a intenção. Usar esse braço de frame para empurrar um pouco o Tainan e gerar espaço para o quadril. E a partir disso, ele sai o próprio quadril dele para lá. E quando ele sai o quadril dele para lá, ele consegue, cara, espaço para entrar esta perna dentro da perna do Tainan. E aí fazer uma 50, fazer uma one leg, tá? Então, o trabalho que ele tinha que continuar, no meu ponto de vista, é exatamente esse aqui. E eu acho que ele perdeu no momento em que ele quis mudar. É esse o trabalho, ó. Então imagina, ó, se ele continua empurrando aqui, ó, olha o que acontece, o quadril do Tainan gera um certo espaço, mas não é essa briga que ele tem que ter. O que ele tem que fazer é jogar este joelho que tá aqui, ó, pra dentro. Porque no momento que ele consegue o joelho pra dentro, ele consegue colocar uma 50. Tá? No meu ponto de vista, esse foi o erro. Force his opponent to try and turtle up, and Luna doing a good job with this kind of jailbreak defense, bringing his leg over. Então, como é que o Tainan, cara, gruda no quadril do cara? Ele acompanha o quadril do cara, né, cara? Ele não deixa longe. Isso é uma outra coisa muito importante, muito justo, mano. Aí lascou, porque ele já botou um gancho com um trap no braço, ó. Fica muito difícil de defender. Basicamente tirou um dos principais mecanismos de defesa, né? And this is just what Tynan does best. He puts pressure on the guard until he can get to a leg drag. When he gets to the leg drag, he forces the decision on his opponent. He can take the pass or he can take the back. And most of the time, either way, it ends up being a back take. He's ignoring the hooks. He's going right to the choke. And this is just another dilemma he presents. He's going to choke you now, or he's going to get his hooks and choke you later. And Luna's just all great. Luna will fight tooth and nail in the deepest submissions. He does not tap easily, so you're going to see a lot of not aggressive, but confident fighting out of him. He will not die early. He will not go down without a fight. Muito bom. Um detalhe importante também que o Tainan faz, principalmente o jogo por cima, é que ele avança justo. Você percebe que ele tá avançando, toda vez que ele avança justo, compacto, ele consegue circular para um lado para o outro, mas ele avança justo, compacto e sempre colado com o cara. Então, quando esse cara, por exemplo, vira, ele já tá com o quadril mais colado. E aí ele consegue pegar costas mais fácil. Ou se o cara tá de frente para ele tá colado também, ele consegue agarrar o quadril do cara de frente passando a guarda. Ele tá sempre avançando próximo ao cara e compacto, evitando que o cara manipule ele. Luna submits to Tynan Dalpra, the two-time Grand Slam incumbent, makes his way back to the IBJJF Finals. Tynan with some aggressive passing here, driving that left knee down the middle. 3 fights, 3 submissions for Tynan at the 2026 Worlds, coming into this final. Controlling both Sempre of those colado, legs, cara. throws it by, opens up the back. Trying to get that topside hook in. Gets that bottom hook in. Hook. Already setting up the choke from the back here. He's got his right hand deep. He's feeding that lapel to his right hand. And he's on the finish. 2 hooks, that looks tight. Tynan throwing his right leg over the shoulder. Bridging, getting the finish. Porra, essa aqui eu nem tenho que falar muito, velho. Sinistro. Então você imagina o seguinte, né? O cara entrou. Ele já se posiciona com postura, naquela situação que a gente fala. Ó. Ele já ganhou o joelho por baixo. Né? Agora falta ele fazer o quê aqui nessa situação? Vencer essa perna, tá?
vencer essa perna que tá aqui entre ele e o Nathan. Beleza? E aí o que ele faz? Ele continua com o peitoral, continua avançando desse jeito e vai tirar essa perna. Mais ou menos o que ele fez na primeira luta. Ó. Ok? Legal. Só que aqui pra cá agora ele já não consegue avançar mais. O joelho dele saiu. Você não concorda que o joelho dele saiu? Ó, o joelho dele já não está mais avançando. Porque à medida que o Nathan coloca esta perna entre eles dois, o joelho sai fora do meio delas. E aí o que cabe? O Tainan pode vir pra cá, o Tainan pode afundar essa perna e vir pra cá, tá? E o que ele decide fazer é girar. Subiu. Pronto. Ó, é isso que eu estou dizendo. Ele cria oportunidades. À medida que ele joga para um lado, para o outro, ou vai para uma split squat, ou para uma Harry Quarters, que seja, ele cria a oportunidade de chegar a acessar o quadril e cola no cara. Ele cola no cara assim, que ele não regride, cara. Isso que é legal. Ele não regride, ele cola. E ele avança de um jeito seguro sempre. Por isso que ele não dá muita oportunidade para o oponente de raspar ele, de manipular ele. Porque ele avança de um jeito seguro. Mas mesmo avançando de um jeito seguro, ele não perde a posição. Ele não dá um passo para trás, muitas vezes. A não ser que ele desequilibre, pode ser. Mas ele vai avançando, 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 de um jeito seguro, colado, sem dar brecha e sempre tirando as pernas da frente, acessando o quadril. E pegou, né? E depois pegou. Cara, excelente, excelente performance. O que você pode tirar desse vídeo aqui, talvez para facilitar para você, é sempre manter o cara de costas no chão, sempre se manter compacto por cima, justo, tá? Impedindo que o cara inverta, ou seja, sempre com controle para evitar que a cabeça do cara venha em direção às suas pernas, venha em direção ao meio, ao centro das suas pernas, sempre esse controle importante, beleza? Mentalidade de solução de problema. Cara, tô com dificuldade em tal passagem, tô com dificuldade em tal cara. Por quê? O que acontece exatamente, aonde que está o problema? É uma pegada na calça que ele faz que você não consegue estourar? Sei lá, cara, é o peso que ele tá botando em uma parte do teu corpo que você não consegue lidar? Entenda isso, porque isso vai te dar, isso é o jiu-jitsu. Se você tem essa mentalidade de solução de problema, toda questão, todo erro, toda dificuldade que você tiver, você vai conseguir solucionar ela. Toda. Simplesmente entendendo o ponto frágil da coisa. Sacou? Simples. Tainan, show de bola, absurdo. Esse vídeo aqui foi um certo compilado, fiz até mais rápido, né, passando luta por luta, porque as lutas foram rápidas mesmo. Mas o lance é o seguinte, se você quiser aprender comigo, se você quiser aprender de um jeito mais conceitual, tá aqui o link dos meus cursos abaixo para você aprender aí da forma que eu acredito que vai ser muito mais eficiente para você. Fechou? Tamo junto. Bom aí, feriado de quinta-feira e é nóis. Ossa.